paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para os meus amigos do Face. Eu queria estar deixando algo aqui nessa tarde para a sua vida. E eu sei que vai falar com você, assim como falou comigo durante essa madrugada, eu estive orando. E o Senhor Jesus, Ele colocou uma palavra no meu coração nessa tarde, que está em 1 Samuel, e diz assim, 1 Samuel, capítulo 1. Então nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 ao 18, que diz assim: Eucana e suas mulheres. Havia um homem de Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas, porém dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido, Eucana, perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois de comerem e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. E fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, ele observou os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios não se moviam, mas não ouvia sua voz. Por isso, ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli me respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. Ela disse: Que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu. A sua parente deixou de ser triste. Bom, aqui fala de Ana. Ana, como diz aqui a Bíblia, ela foi a mulher de Eucana. Eucana, ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. E quando chegava um tempo, uma certa época, em que ele ia até o templo para poder entregar o seu sacrifício ao Senhor como agradecimento pelos filhos, pela família. E ele subia com os filhos e com as mulheres, e lá ele sacrificava ao Senhor. Porém, havia Penina. Penina era uma mulher muito má, né? Pelo fato dela ter tido tantos filhos, o sentimento, na verdade, de Penina era mau, pelo fato dela ter tido tantos filhos, e Ana não poder ter filhos. Sabia também Penina que Ana era uma mulher muito amada por Eucana. Então talvez aquilo trouxe a Penina um sentimento de inveja,
né? Um sentimento muito ruim que muitas vezes acontece na vida na nossa vida, no cotidiano, né? E Ana, ela sempre subia ao templo com seu marido como uma forma até mesmo de obediência, não só a Deus, mas ao seu esposo, né? Ela tinha uma certa obediência ao seu esposo e ela subia sempre com ele. Porém, quando chegava lá, ela ficava muito triste pelo fato dela não ter tido filhos, dela não poder estar ali agradecendo a Deus por ela ter tido filho, sabendo que somente Penina estava ali com os filhos e o seu marido estava ali. Mas Eucana, chegou um momento que ele olhou para ela e sempre com um ar de muita tristeza, porque para uma mulher é muito difícil você não ter um filho. Eu me lembro de que quando eu estava no meu começo de casada, eu tive um problema muito sério com isso, de não poder ter filhos. E quando eu ia ao médico e o que eu achava que eu estava grávida, e eu não estava grávida, eu via aquelas mulheres tudo grávida, muitas vezes falavam que não queria um filho, não queria saber do filho, e que ia dar o filho, eu ficava ali muito triste, porque eu queria ter um filho. E aquele momento foi um momento muito, assim, na minha vida muito triste. E quantas vezes na nossa vida nós temos momentos assim, que nós queremos algo, tanto que a gente perde tanto, a gente deseja tanto, e aquela pessoa que está do seu lado tem tudo e você não pode ter. E voltando, e Ana estava ali, e aí ela subia com o seu marido, Eucana, ao templo, mas a Jezabel sempre procurava muito aborrecê-la, porque ela tinha prazer em aborrecer Ana, em provocar Ana, em ser, muitas vezes talvez dizer para Ana, você está vendo? Eu posso ter filhos, você pode ser amada, mas quem pode dar filhos, a arrogância dela era muito grande, o orgulho dela era muito grande, quem pode dar filhos pro meu marido sou eu. Eu tenho filhos, eu sou melhor do que você. E é o que acontece muitas vezes, há pessoas na nossa vida que fazem isso. Quer ser melhor do que nós, quer achar que é melhor do que nós. Mas havia algo diferente em Ana. Mesmo Ana sendo triste, ela tinha uma submissão e uma obediência ao Senhor, um amor a Deus, a confiança em Deus. E se a gente for ver mais pra frente, teve um momento em que Ana estava comendo e seu marido falou assim, Ana, não sou eu o suficiente para você? Né? E ele falava assim, Ana, por que você anda tão triste? Eu não sou suficiente para você? No coração dele, talvez, ele poderia ser o suficiente para Ana, mas ali faltava algo na vida dele, na vida de Ana. Ana, porém, ela comeu. Eu imagino que aquele momento foi um momento em que ela se calou, que aqui a Bíblia fala que depois eles comeram e beberam. E Ana se levantou. E ela foi até a porta do templo. E chegando lá na porta do templo, ela se ajoelhou. Imagino que com muita dor no coração, por saber que ela estava ali, ela não tinha filhos, e ela não poderia dar filhos, ela era estéril. E ela, com muita dor no coração, ela foi ali e pediu ao Senhor, se ajoelhou na presença de Deus e disse, Senhor dos exércitos, se deres atenção à minha aflição, se deres atenção e te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, mas me deres o menino, eu dedicarei por todos os dias da minha vida, da sua vida. Aqui então Ana, o que ela fez? Ela chegou à porta do templo, ela sabendo que ela estava passando por tudo isso. Ela pegou e foi até a porta do templo e ela começou a orar a Deus e ela falava com o Senhor, Senhor, lembra da tua serva, né? Senhor, olha a minha aflição. E quantas vezes, ao invés de nós ficarmos em silêncio, de nos calarmos, nós fazemos o quê? Nós começamos a esbravejar, a murmurar e deixamos de fazer aquilo que é o melhor e colocar que é na mão do Senhor, né? Porque muitas vezes nós passamos por tantas aflições. Eu me lembro também que nessa época, em uma dos testes de gravidez que eu lembro que eu fiz, eu cheguei e falei para o Senhor, Senhor, eu não era ainda convertida, mas eu sabia que ali o Senhor Jesus estava ali, eu pus a minha confiança nele, e eu disse para o Senhor, Senhor, se for possível, Senhor, seja ele menino ou menina, me dê um filho, porque naquela época eu era estéril, eu não poderia ter filho.
E os médicos viviam falando que se eu fosse ter filhos, se eu engravidasse, todos os filhos que eu tivesse, eu iria perder todos. Porém, Deus foi tão misericordioso, e naquele momento de aflição, eu lembro que eu chorei muito, eu estava sozinha, meu esposo estava trabalhando, e eu estava na minha casa, e eu na minha cama, eu estava deitada ali, e eu falava, Senhor, se for possível, Senhor, se eu mereço, porque quando você é no mundo, você não entende, né? E você fala de uma forma diferente, mas ali eu estava rasgando meu coração na presença de Deus, e eu falava assim, me dá um filho, seja ele menino ou menina, mas que seja, Senhor, por tua vontade. E eu imagino que naquele momento em que eu estava ali, o Senhor ali estava. Mas muitas vezes, querido, ao invés de nós colocarmos a nossa aflição na presença de Deus, nós começamos a abrir a nossa boca para quem não deve, falar para pessoas que não devem, pessoas que não vão frutificar, e ao invés de falarmos com uma pessoa de Deus, ou se não, colocarmos o nosso joelho no chão e orarmos, e começarmos a falar com o Senhor, nós deixamos que aquele sentimento, que é um sentimento de amargura, um sentimento de tristeza, seja maior do que o nosso Deus. Hoje eu estou aqui por quê? Porque o Senhor nessa madrugada tornou-me a falar comigo nessa palavra, né? Que eu não preciso estar aqui, eu não preciso de mais nada, mas eu preciso da minha confiança só em Deus. Que eu preciso, Ele me mostrou aqui que Ana, ela estava ali, mas naquele momento que ela estava ali, ela estava em silêncio, orando a Deus. Muitas vezes você não precisa abrir sua boca, gritar nos quatro cantos do mundo qual é o seu problema, mas coloca seus problemas na presença de Deus. Coloca a tua aflição na presença de Deus. Eu não sei o que você tem passado, porque o Senhor me fez fazer esse vídeo, porque é muito difícil fazer um vídeo. E eu sempre falo lá na igreja que é muito difícil até para me entregar, mas hoje o Senhor está falando para você. Qual o seu problema? Entrega para o Senhor. Qual é a sua dificuldade, a sua aflição nesse dia? O que você precisa, Senhor? Quais são as pessoas que têm te afrontado e que têm te provocado, assim como Penina fazia com Ana? Ana era provocada. Imagino que talvez 24 horas por dia Ana era afrontada por não ter filho. Imagina que o problema de Ana naquela época havia o filho não poderia ter filho, a mulher que não poderia ter filho, ela era excluída socialmente. Amém? E Ana, ela foi provada em todo tempo. Mas em todo tempo, Ana ficou em silêncio. Em nenhum momento você vê na Bíblia Ana murmurando, mesmo com aquele sentimento que ela estava de tristeza, ela esbravejando, mas não, ela foi serva, ela foi uma mulher obediente, né? E quantas vezes nós, sendo nós aqui, os seres humanos, nós estamos aqui, e sendo nós agora de Cristo, ao invés de obedecer, ouvir a voz do Senhor e obedecer ao Senhor, nós pegamos, e o que nós fazemos? Nós colocamos a nossa tristeza, a nossa raiva, a nossa angústia, em tudo quanto é coisa. Essa semana eu me deparei com coisas que, inclusive, eu vou colocar aqui, eu estou falando aqui, que me deixaram entristecida. Por quê? E até eu peço desculpa aos meus amigos porque até me colocaram estressado de um modo muito, até um pouco espirituante, meio chato. Eu fiquei muito nervosa porque eu vi situações acontecendo, pessoas de Deus trazendo problemas para dentro de uma rede social. Querido, vamos usar a rede social não para falar mal de ninguém, não para trazer e expor o seu problema, a sua situação, mas vamos trazer a rede social para mostrar a presença de Deus na nossa vida, a salvação, que o nosso Deus é um Deus que salva, que liberta, que cura, que transforma. É um Deus de milagre, é um Deus de poder, é um Deus de prosperidade, é um Deus de glória, e que só há salvação nesse Deus. Então, querido, ali ele viu Ana ali. E Ana estava ali ajoelhada e somente os lábios dela, se moviam. E o que aconteceu? Ele chegou perto de Ana e disse assim: mulher, por que você tanto você fala? Por que você está embriagada? Você está bêbada? Aquele momento para ele, talvez pelo fato dela estar ali falando tão baixinho, Deus, ela estava, acho que, tão tremendamente rasgando o coração dela naquele momento, que ele pensou que ela tinha tomado todo o vinho possível. Mas ela falava assim: não, Senhor, eu não estou embriagada. E ali Ana respondeu: eu não bebi vinho algum, mas eu estou angustiada.
Querida, se talvez você tenha passado por situações tão difíceis, adversidades na tua vida, de angústia, de tristeza, talvez de rejeição, talvez você tenha passado momentos de grandes aflições da tua vida, de lutas e de prova, saiba que você tem um Deus tremendo. E se você ainda não conhece esse Deus tão maravilhoso e tão tremendo, que pode fazer algo por você, que talvez você nunca teve a vontade, ou talvez você nunca acreditou que Ele existe, acredita que Ele existe. E que Ele está do seu lado agora. Se você está vendo esse vídeo, querida, não foi por minha vontade, mas é pela vontade do Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui para dizer para você que você pense bem, antes de você agir, antes de você expressar aquilo que está dentro de você. Se você tem algo no seu coração que precisa ser liberto nessa tarde, se você tem algo no seu coração que está te machucando, e que te machucando, coloca nos pés do Senhor. Coloca na presença de Deus. Então, eu coloquei alguns tópicos que eu achei interessante. Ana, como uma mulher afrontada, né? Nina se achava melhor do que ela. Ana foi obediente e submissa. Ana se levantou diante da situação. Eu sei que muitas vezes é difícil você se levantar diante de situações. E quantas vezes na minha vida eu sofri. Quantas vezes durante esse tempo, não só eu, mas a minha família em si. E quantas vezes eu tive que me levantar. Mas se eu me levantei, querido, não foi pela minha força, porque a palavra fala do Senhor que não é pela força, mas não é pela nossa força, mas é pela força do Espírito Santo de Deus, é pela força do Senhor, porque é Ele que pode te levantar. E eu muitas vezes me coloquei na presença de Deus, me coloquei de joelhos e falei, Senhor, eis-me aqui. E coloquei a minha luta na presença de Deus. A palavra também fala do Senhor que se seu jugo está pesado, entregue ao Senhor e peso dele se leve suave. Queridos, talvez nessa tarde eu poderia estar fazendo N coisas, mas o Senhor, nessa tarde, me colocou na frente dessa câmera para falar algo do Senhor para a tua vida. Talvez eu possa não estar falando para várias pessoas, mas talvez para uma pessoa só. E o Senhor sabe quando Ele quer colocar algo na vida de alguém. Ele quer transformar a tua vida nessa tarde. Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer você uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele quer te libertar. Ele quer que você entenda que a tua força, você não tem que agir pelas tuas forças, mas é pela força e o poder do Espírito Santo de Deus, que não é depender de você mesmo, não é a tua autossuficiência, mas é depender suficientemente do Senhor, somente do Senhor, daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Então, querido, coloca nessa tarde na presença de Deus a tua angústia, assim como Ana colocou. Ana, ela foi ali, ela foi nos pés do Senhor e ela teve seu pedido atendido. Porque o Senhor viu sinceridade no coração de Ana. Seja sincero naquilo que você fala. Quando você for falar com Deus, talvez você fale assim, mas eu não sei falar com Deus. Querido, falar com Deus não é você fazer uma oração bonita ou repetições de rezo, mas é você rasgar o seu coração, Senhor, eu estou aqui. Talvez você não tenha palavras nessa tarde. Talvez o que possa sobrar de você são só lágrimas. Mas as lágrimas, querido, deixe que elas rolem, porque as tuas lágrimas também são uma oração na presença de Deus. Talvez as tuas lágrimas vão ser levadas do Senhor ainda melhor do que se você feitasse uma oração, que você fizesse algo bonito para falar com o Senhor. Seja sincero de coração. Fique em silêncio, porque é no silêncio que Deus age. É dessa forma que Deus age. E eu tenho aprendido isso com o Senhor, que é no silêncio, não é você mostrar para as pessoas no teu semblante o que está acontecendo com você, mas é você pôr na presença de Deus e acreditar que Deus é Deus, e que Deus luta por você, e que Deus luta como luta por mim. Quantas e quantas vezes eu não me deparei com tantas dificuldades na minha vida, com pessoas me acusando, com pessoas me rejeitando, com pessoas me agredindo com palavras. Mas, querido, tudo foi colocado nas mãos de Deus. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para julgar você, a julgar a mim? Quem somos nós? O único que pode nos julgar é o Senhor. Talvez você tenha sido julgado
Talvez você está passando por algo no seu ministério e você fala assim, poxa vida, eu não aguento mais, eu tenho visto coisas, eu tenho ouvido coisas. Querido, não dá a voz, aos ouvidos a isso. Não fique dando margem às coisas que não são do Senhor. Procure somente as coisas que são do alto, que são do Senhor. Busque a presença de Deus. Busque adorar a Deus. Se você não é cristão ainda, e se você, nesse momento, você está escutando, que você comece a pensar que há um só Deus. A palavra de Deus fala assim, que há um só Deus. E nenhum há depois dele, nem outro haverá. Então, querido, coloca na cabeça uma coisa, Jesus é a nossa salvação, Ele é nosso refúgio, a palavra fala que Ele é nosso refúgio em tempos de angústia. Querido, coloque-se na presença de Deus nessa tarde. Se você não tiver como, ajoelha na presença de Deus. Haja um lugar para que você tenha um momento do Senhor, de falar com o Senhor. Querido, louve ao Senhor. Coloque na sua boca coisas que vão te edificar. Coloque na rede social não coisas que vão te trazer, coisas que não são boas para você, que são maléficas para a sua vida, mas coisas que vão ser benéficas a você. Coisas que vão fazer bem à sua vida e que vai fazer bem àqueles que você conhece. E talvez eu não sei quem é você ou por que eu estou fazendo esse vídeo, mas eu quero te dizer, querido, que o Senhor Ele está te ouvindo nesse momento. Que você venha rasgar o seu coração na presença de Deus. Que você venha se prostrar na presença de Deus. E creia nesse Deus de milagre. Um Deus de poder. Um Deus de vitória. Um Deus de glória. Porque Ele está aí do seu lado nesse momento. E eu sei que se você rasgar o seu coração, se você confessar aquilo que está dentro de você e se arrepender, porque a palavra fala, se arrepender dos seus maus caminhos e aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, eu creio que o Senhor vai começar a mudar a história da sua vida. Que Ele seja como Ana, obediente. Não fique falando da sua vida para ninguém. Que ninguém precisa saber da sua vida. Ninguém precisa saber do que você está passando, mas somente o Senhor. Para de ficar colocando pessoas na sua vida que não é bom para você. Para de entrar por caminhos que não é bom para você. Olha para o Senhor. Temos que ir rumo ao alvo, que é o Senhor. A palavra de Deus fala que Ele está próximo à vinda dEle. E até quando vamos brincar com o Senhor? Que nessa tarde você fique com essa mensagem. Como eu disse, é um pouco difícil, porque eu nunca fiz um vídeo desse. É muito difícil também eu pregar, mas além de ser serva do Senhor, de ser uma adoradora do Senhor, de louvar na casa de Deus, de estar na presença de Deus, eu estou aqui como vaso nas mãos do Senhor nessa tarde. E me permitir ser usada pelo Senhor. Para que você, eu não sei quem é, mas para que você nessa tarde aceitasse a esse Deus tão maravilhoso, que é o Senhor Jesus. Uma boa tarde para você, os amigos do Face, que os meus irmãos da Liberta em Cristo, que eu amo em Cristo Jesus, que todos eles e todos os meus outros amigos fiquem com essa palavra nessa tarde, para a honra e glória do Senhor. Amém?